mais, mas eu queria começar tentando trazer mais informações sobre o que é o setor de aviação civil e especialmente a dinâmica de compras, de passagens do produto que nós vendemos, para então traçarmos esse paralelo. Bom, o setor da aviação, dando algumas dimensões para vocês, é um setor que transporta 100 milhões de passageiros ano. Evidentemente que não são 100 milhões de pessoas diferentes, e sim 100 milhões de passagens emitidas por ano. Esse número ele é significativamente maior, aumentou muito na última década, era 30 milhões de passageiros em 2002, e cresceu em função da combinação de dois fatores. Um deles, promovido ou iniciado pela própria Gol. Quando a Gol veio para o mercado com a proposta de ser uma companhia de baixo custo e baixa tarifa, a tarifa que era oferecida para a Gol naquele momento, na média, era de R$ 220, enquanto a tarifa dos principais competidores na ocasião era de R$ 600. Duas coisas bastante interessantes aconteceram na última década. A primeira delas, boa para todos nós que estamos aqui, é que o setor inteiro se movimentou na direção de redução de tarifas. Hoje, a tarifa média do setor é de R$ 230, valores nominais. Evidentemente, sem ter necessidade de nenhum aprofundamento econômico maior, para a Gol, isso não foi bom. Por quê? Porque a companhia veio no mercado com a proposta de baixo custo, baixa tarifa, onde os seus competidores tinham o dobro ou 3 vezes mais o valor, o preço que nós tínhamos para as nossas tarifas. Para nós, com esse movimento de redução dos custos operacionais dos competidores, hoje estão todos nivelados numa faixa de preço bastante próxima, o que trouxe para a gente uma dificuldade adicional na comercialização. Quando a Gol começou a operar, só o fato de ter o menor preço já era mais do que o suficiente para a Gol estabelecer a trajetória que a marca teve até então. Começou a operar com 4 aviões no Brasil, hoje são 140 aeronaves. A Gol disputa a liderança do mercado doméstico com aproximadamente 33% do mercado, a TAM lidera com 37%. Para uma companhia que simplesmente não existia, em 10 anos ganhar essa dimensão, evidentemente que é um grande feito. Por outro lado, os custos do setor cresceram de forma espantosa. Quando a Gol começou a operar, o preço do barril de petróleo era de $30. Essa semana está sendo comercializado no mercado mundial a $112. Isso se os Estados Unidos realmente desistir de atacar a Síria, né? Todos os dias eu acendo uma velhinha lá para o santo anjo da guarda do Obama, aquele bonzinho, que fica no ombro dele falando não ataca, não ataca, não ataca. É um setor de extrema volatilidade, evidentemente, e esse setor trouxe para a companhia aérea o desafio que tem sido o principal para nós nos últimos tempos e tem sido capitaneado pela nossa diretora de marketing, a Florence. Florence, levanta, por favor, para o pessoal te conhecer. Visualmente muito melhor do que eu, então eu achei legal fazer esse contraponto. Vocês não pensarem que a Gol é feita só de pessoas feias como eu. A Florence, além de emprestar a beleza dela para a empresa, ela conduz o trabalho hoje que tem simplesmente feito toda a diferença no processo de recuperação que a Gol tem desempenhado. Como vocês também sabem, o setor aéreo sai de um período de crise muito forte. No ano passado, as duas maiores companhias aéreas do Brasil juntas tiveram um prejuízo aproximado de 3 bilhões de reais. Isso é praticamente o valor de mercado de uma delas. E nesse ano o setor caminha para a recuperação na direção do equilíbrio operacional. É uma recuperação grande num espaço pequeno de tempo. Muitas iniciativas foram feitas, foram implementadas para que a gente alcançasse fizesse com que esse turnaround fosse possível. Porém, o carro-chefe para nós, o que tem capitaneado essa mudança, é a forma como a gente tem lidado com os nossos consumidores, especialmente no processo de compra. Se o preço não é mais a maior diferenciação, ainda que a Gol consiga manter o seu posicionamento de ser uma companhia de baixo custo e oferecer as menores tarifas do mercado, a principal diferença, o principal contraponto entre o setor aéreo e o automóvel é justamente na caracterização do produto. É curioso que muita gente fala do setor no Brasil de aviação com
conceitos que foram formados mais pelo folclore do que pelos fatos em si, né? O primeiro deles é que se fala, poxa, existe no Brasil um duopólio. É bem curioso isso, né? As duas principais companhias aéreas somadas, como eu falei, têm uma participação em torno de 65%. Logo depois vem a Azul com a fusão com a Trip, que tem uma participação em torno de 15% a 17%, e depois a Avianca, que já tem 6% do mercado. Não existe nenhum outro, entre os 25 maiores mercados de aviação mundial, não existe uma distribuição tão grande de participação como existe no Brasil, né? Eu desafio vocês aqui a lembrarem quais são as 3 companhias aéreas da França, da Alemanha, de Portugal. O único país que vocês vão lembrar, muito provavelmente, mais do que 3, é os Estados Unidos. E lá no mercado americano, o território é tão grande e o mercado é tão grande, 10 vezes maior do que o mercado de aviação no Brasil, que as subdivisões geográficas fazem com que, no máximo, 1 ou 2 ou 3 companhias tenham uma predominância numa parcela do país que é representativa, muitas vezes, de 2 vezes o mercado brasileiro. Se vocês viajarem para os principais hubs de conexão nos Estados Unidos, vocês vão ver que a Delta tem a dominância em Atlanta. A mesma coisa acontece com os respectivos hubs da United ou da American Airlines. Então, é um setor que é caracterizado no mercado mundial por baixas margens. Nos últimos 30 anos, as 200 companhias que compõem o IATA geraram um valor somado, ou geraram uma riqueza somada, equivalente a 0,03% de margem operacional positiva. Imagine que durante 30 anos, as 200 companhias que compõem a IATA, Associação Internacional das Companhias Aéreas, praticamente geraram um resultado de break-even. É um setor extremamente competitivo e a competição não se dá somente pelo número de participantes. Levem em consideração que o nosso produto tende a uma comoditização muito maior do que o do automóvel. O nosso produto é o assento para transportar o passageiro do ponto A para o ponto B. As barreiras de entrada para o setor, de verdade, são altas, porque é um setor de alto investimento. Porém, quando o produto está instalado no mercado, a decisão do comprador, a principal, ela é tomada por tudo, menos pelo posicionamento da marca no mercado naquele momento. Um exemplo está aqui nessa sala. Se vocês têm que fazer uma reunião amanhã no Rio de Janeiro, às 3 horas da tarde, vocês vão comprar a passagem de acordo com o preço e do horário do voo. Vocês podem não voar pela companhia aérea predileta, porém isso não significará que você perderá a reunião ou chegará 2 horas mais cedo ou 1 hora depois da reunião. A simpatia à marca não necessariamente vai gerar a decisão de compra naquele momento. E o pior, né? O nosso produto é muito mais perecível do que o do setor automobilístico. O pior modelo, que tenha menor demanda, que esteja ali encalhado no estoque há 5, 6 meses, com certeza tem um preço que poderá ser abaixo até do custo de comercialização, pelo qual ele será comercializado e pelo menos parte do investimento feito naquele produto será recuperado. O nosso, fechou a porta do avião, o assento está vazio, acabou. Há uma alta perecibilidade do nosso estoque. Evidentemente que essa combinação traz uma necessidade para a gente de inteligência na comercialização similar aos grandes centros de inteligência que existem no mundo. Cada uma das companhias aéreas, Gol, TAM, Azul, tem um grupo de 50, 100, 150 pessoas cujo o perfil é cuidadosamente estabelecido e selecionado nas melhores universidades do mundo para executarem os complexos cálculos de demanda, sazonalidade, comportamento de consumo, precificação para cada um dos horários. Será que essa é uma tarefa fácil? Só a Gol tem 950 voos diários para 63 destinos diferentes em 14 países. Cada uma das nossas aeronaves tem de 150 a 180 assentos. Fazer com que todos esses voos estejam o mais cheio possível e que esses voos ainda tenham, na soma das tarifas que foram pagas, um valor que possa pagar o custo da viagem e ainda assim gerar uma rentabilidade para a empresa, é o principal desafio que nós temos. O perfil do nosso consumidor, de uma maneira geral, pode ser subdividido em 2. Passageiros que viajam a lazer, representam 40% mais ou menos dos passageiros totais, e os outros 60% classificamos sob um grande guarda-chuva do corporativo.
Vou falar rapidamente sobre os dois, porque eles vão ajudar também no contraponto ao setor automobilístico. Na aviação, uma outra informação importante para compreender, né, como o setor funciona, a precificação desse produto chamado assento para transportar do ponto A para o ponto B, ela ocorre numa curva exponencial que é alterada em função de duas variáveis. Qual é a distância, a antecipação em relação ao voo e o chamado load factor, o quão cheio ou vazio está aquele voo no momento da compra. Um voo é aberto com 330 dias de antecedência. Quem compra as passagens com a maior antecedência, 1, 2, 3, 4 meses antes do voo, quase que na totalidade, são chamados passageiros que viajam a lazer, 40% do nosso volume total. Esse passageiro é o mais sensível a preço de todos eles, tem um perfil de compra extremamente planejada e tem flexibilidade de mudança na data. Ele pode começar a viagem dele um dia ou dois depois ou antes do que ele originalmente havia desejado, com o intuito de obter a menor tarifa. Normalmente viaja acompanhado, família ou namorado, marido, namorada, primos, amigos, ou seja, é um grupo onde a composição total do custo da viagem para ele faz toda a diferença. É um passageiro guiado quase que exclusivamente pelo preço. Uma vez que ele tem a opção de mais do que uma companhia aérea para realizar aquele destino, normalmente ele busca a melhor condição econômica para viajar. São esses passageiros que estão comprando as tarifas que nós ostensivamente anunciamos aos preços de 80, 90, 150, 200 reais. Esses preços são preços viáveis economicamente. Basta a gente fazer um cheque rápido, né, para descobrir que, evidentemente, não são. A tarifa média no Brasil, como eu disse, está pouco acima de 200 reais. A distância média percorrida é de 1.000 quilômetros. A etapa média dos voos que existem no Brasil é de aproximadamente 1.000 quilômetros. Isso dá 20 centavos por quilômetro rodado. Você pode tentar qualquer outro modal de transporte, ônibus, trem, a pé, de carro, nenhum deles vai te custar menos do que 20 centavos pelo quilômetro rodado. Essa massa de compradores é a massa que vai fazendo a primeira parte da ocupação das aeronaves. O que traz resultado, retorno na comercialização dos assentos e nas vendas é a venda justamente para o cliente corporativo. Basicamente todos nós que estamos aqui nessa sala. Nós também temos, né, todos que estão aqui, o comportamento desses dois segmentos. Nós compramos corporativamente quando estamos a trabalho e, evidentemente, também planejamos a nossa viagem e compramos com mais antecedência, onde nós temos acesso a tarifas menores. Mas a companhia aérea, assim como os hotéis, assim como os restaurantes, tem um raciocínio de comercialização dos assentos idêntico. De acordo com a demanda, a precificação sobe. Todos nós queremos viajar normalmente na mesma época, especialmente a lazer. Nas vésperas dos grandes feriados, nas festas de fim de ano, nas férias de julho. Nessa época que nós queremos viajar, a capacidade instalada das companhias aéreas não aumenta. Nós não aumentamos o número de aeronaves em 30% ou 40% no mês de julho e depois reduzimos em 30% ou 40% no mês de setembro, baixa temporada, como nós estamos agora. À medida, então, que que a demanda cresce num pico e a oferta permanece instalada, a ocupação da aeronave é maior, a compra é feita com ainda maior antecedência e as opções para os passageiros de comprar na última hora e ter muitos assentos disponíveis diminui. Por isso que os últimos assentos, ou os assentos quando a aeronave já está acima de 75% da sua capacidade vendida, são assentos significativamente mais caros do que aqueles que compraram com antecedência. Esse é um modelo tipicamente Robin Hood. Evidentemente, porque a única maneira de oferecer passagens de 50, 80, 90, 100, 150 reais, especialmente para aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, é fazer com que as pessoas e as grandes corporações, as corporações de uma maneira geral, que têm um poder de compra maior, paguem mais caro pelas passagens que são compradas, sempre com uma antecedência menor em relação ao voo. Porque você não tem a previsibilidade agora de quando será, qual é o dia e horário da reunião que você vai fazer com o seu fornecedor lá em Curitiba daqui a 3 ou 4 meses. O nosso perfil de compra corporativo é um perfil de aquisição da passagem, no máximo, com 3 semanas antes do voo.
em boa parte na mesma semana do voo e também numa parcela significativa no mesmo dia. Esses 60% que compõem, então, o grupo de passageiros corporativos, eles estão buscando a aquisição de passagens muito guiados pelo que o departamento de compra de cada uma das suas áreas, né, acaba identificando como a melhor oferta. Se o passageiro, de uma maneira geral, já tem uma predileção de escolher a companhia aérea de acordo com a conveniência de preço e de horário, imagine a área de compras das companhias, das empresas, que são orientadas a reduzir ao máximo os seus custos. Elas passam, então, a trabalhar exatamente qual é o menor preço disponível para compra. Nesse universo, então, grande de 60% dos passageiros de compras corporativas, a venda pela internet se dá exclusivamente para os clientes corporativos autônomos, aqueles que não estão comprando através de um canal consolidador, como é a área de compras de uma empresa. Quando a gente soma esse percentual aos 40% dos clientes que viajam a lazer, nós temos então um universo de aproximadamente 60% das pessoas que hoje estão comprando as passagens aéreas através do nosso principal canal de venda, que é a plataforma online. 60% do que nós vendemos é através da internet diretamente para o cliente pessoa física ou profissional autônomo que tem esse poder de compra, essa decisão para adquirir. Esse número vem crescendo ao longo dos últimos 10 anos, especialmente na última década, também a taxas exponenciais. De forma que o principal canal de comercialização também passou a ser o nosso principal canal de investimento em comunicação. Atualmente, a Gol, se nós pudermos consolidar os sites, os canais de vendas do grupo B2W, a Gol figura entre os 3 maiores e-commerces do Brasil em volume de comercialização. Evidente, o ticket médio de uma passagem é muito mais alto do que livro de CD e qualquer coisa assim. Né? Esse valor, ou esse volume comercializado através do nosso site, vem de uma taxa de conversão também significativamente mais alta do que o mercado opera normalmente para qualquer canal de e-commerce. Nós temos, na média, 4,5% de conversão em relação a todo o volume de passageiros, de usuários que acessam o nosso site. E quando nós temos as promoções, normalmente em final de semana, esse número chega a alcançar 10% de conversão. São raríssimos os segmentos no mundo que têm essa taxa de conversão para compra. E quando a gente olha o investimento que fazemos para o estímulo a essa taxa de conversão, nós temos hoje um canal específico que tem feito com que a gente cresça 0,2%, 0,3% na taxa de conversão a cada mês. Esse investimento específico tem sido a ferramenta do Invite Media para os nossos anúncios feitos através do Google. Por isso, para mim, é de fato um prazer especial estar aqui hoje para falar de um projeto não que a gente está fazendo, mas do que a gente fez e que trouxe, de fato, para nós um impacto relevante. Nós aumentamos em 1 ponto percentual nossa taxa de conversão ao alterarmos a maneira de como nós fazemos a advertising através dos meios digitais, baseado nessa ferramenta que nos foi disponibilizada. Isso, para nós, significa a maior taxa de retorno disparado em relação a qualquer investimento de mídia que nós tenhamos feito. Evidentemente que a compra de um assento é diferente da compra de um carro, e é aqui que eu vou me atrever a fazer algum paralelo, destacando as diferenças, que eu acho que são todas conhecidas, mas também algumas semelhanças nas quais eu acredito e podem provocar uma reflexão de nossa parte. O automóvel no Brasil está longe ainda, por mais que se diga, de ser uma commodity, e também esse possível processo de migração de um produto para serviço, acredito que vai demorar muito mais tempo aqui no Brasil do que aconteceu no mercado americano, por exemplo. Isso por quê? Porque, de fato, nós somos apaixonados por automóveis. O volume de pessoas que acessam os sites de todas as empresas automobilísticas do Brasil e que não tem nenhum tipo de poder aquisitivo para adquiri-lo é brutal.
vão desde os adolescentes, 12, 13, 14 anos, que conhecem mais sobre os carros das marcas que estão aqui representadas do que todos nós juntos, né? São aqueles maníacos por automóveis desde o berço, o qual eu me enquadro, sempre fui um apaixonado por automóvel, e na minha época de adolescência, né, a minha maneira de pesquisar sobre todos eles era colecionar folhetos que eu obtinha no Salão do Automóvel, para chegar o mais próximo possível desse sonho que era para mim de ter um automóvel. Evidentemente, no Brasil, onde nós temos uma frota, se os meus números não estão desatualizados, falando só de automóveis, em torno de 25 milhões, dentro de uma população de 200 milhões de pessoas, só isso já indicaria o quão inacessível é o automóvel para a maior parte das pessoas no Brasil. Se a gente considera que essa frota de 25 milhões, pelo menos a metade, tem mais de 10, 11 anos de uso, né, seria a outra metade a composição do grupo de potenciais consumidores que iriam a um concessionário. Nós estamos falando, então, que o mercado brasileiro de automóveis é o equivalente a 6, 7% da população total. Evidentemente, que todo o restante, os outros 92, 93% admiram, desejam, querem saber e procuram mais informações sobre o automóvel, quase que num voyeurismo constante, né, de algo que eu desejo, quero conhecer mais, mas não posso obter. Essa massa de pessoas está acessando os nossos sites e muitas vezes, né, distorcendo a nossa própria percepção do que é a atratividade da nossa marca. Também uma principal diferença em relação ao setor aéreo é que, como eu disse, né, se há uma compra de passagem guiada pela combinação de preço e conveniência, no setor automobilístico ainda existe uma componente muito forte de simpatia à marca, determinada marca, desejo por determinado produto, que faz com que o cliente crie a sua intenção de compra muitas vezes bem antes a ele começar a fazer a pesquisa de como ele pode realmente comprar ou até mesmo onde, né, ele pode adquirir aquele automóvel nas melhores condições. É uma paixão, e essa paixão que gera tamanho interesse e defesas, muitas vezes até apaixonadas por uma marca ou por outra, passou a ser exercida justamente através dos canais digitais. O que eu acredito que possa ser, e é esse trabalho que a gente vinha desenvolvendo na Audi, até onde eu sei, continua sendo, no próprio grupo Volkswagen, é trabalhar com o maior grau possível de inteligência na interação com esse cliente nos canais de comunicação, a fim, de fato, de viabilizar a separação daquele que é meramente um pesquisador, um apaixonado, do consumidor que, de fato, tem uma intenção real de compra. Vai demorar muito tempo ainda para que a tecnologia possa oferecer ao cliente que busca a compra de um automóvel um mecanismo capaz de substituir a visita a um concessionário para sentir, tocar, ver o cheiro do carro novo, fazer o test drive. Ainda vai demorar um bom tempo. Porém, é positivamente assustadora a velocidade com a qual a web, né, tem se apresentado como o principal canal de formação de opinião do comprador em relação ao produto que ele está buscando. A arte, combinada com ciência, de identificar aquele comprador que é um lead de verdade firme e conduzi-lo até o momento da finalização da compra, eu acredito que é o grande desafio do setor automobilístico nesse momento. É nisso que todos nós trabalhamos, e aqui, fazendo exercício de autocrítica, a minha própria experiência no setor, normalmente a gente acaba trazendo ferramentas ou soluções fragmentadas para endereçar um problema que é muito mais complexo. Muitos de nós celebramos porque temos o melhor site, ou o site que ganhou a maior quantidade de prêmios, ou somos os primeiros na plataforma mobile, ou ainda nós somos os pioneiros na oferta do test drive e na reserva, no agendamento do test drive pela internet. Mas, na prática, quem de nós de verdade está oferecendo uma solução completa, integrada e robusta para aquele passageiro, para aquele consumidor, desculpe, que já está
já nasceu num universo completamente diferente daquele que eu, por exemplo, nasci quando eu me tornei um consumidor de automóveis. Há mais ou menos 12 anos atrás, quando eu fui trabalhar como responsável pela área de marketing na Volkswagen, eu me lembro perfeitamente de uma reunião que a gente teve assim. Uma empresa apresentou a pesquisa para nós de que, no futuro, as pessoas fariam tudo pela internet. Comprariam tudo pela internet, não saía de casa. Né? E quão distante está esse futuro? Foi a minha pergunta. A resposta foi 10 anos. Né? Agora. Ou, aliás, há 2 anos atrás. Como eu falei, ainda tem muita barreira para a gente e ainda muito desenvolvimento tecnológico a ser feito para poder reproduzir em casa toda essa gama de interações que um comprador quer ter com um automóvel. Eu ilustrei uma aqui, que é a história de sentir a textura, o cheiro do carro novo, ou até mesmo fazer o test drive. Talvez isso tenha mudado ou errado bastante na a projeção daquela ocasião. Mas uma coisa que foi extremamente acertada e que está acontecendo é que também foi dito que as pessoas que estavam nascendo neste universo digital acessariam o mercado de automóveis com um comportamento totalmente diferente 10 anos depois, ou começariam a fazer isso. E isso está, de fato, acontecendo. A idade média de compradores de automóveis no Brasil, isso eu sei que continua, porque pude me manter atualizado com esse dado, é de aproximadamente 40 anos de idade. Nós já estamos... a idade que eu estou, com 39. A minha forma de comprar produtos, de fazer e de se relacionar com as marcas que me interessam é quase que totalmente feita através de um ambiente digital. É muito diferente do que meu pai faria e seguramente será diferente da forma como meu filho virá a fazer. O mais curioso é que a gente se vê ainda vivendo uma dicotomia, né, de como nós vamos endereçar o mercado. E muitas vezes as marcas, de uma maneira geral, se comportam com um modelo de ruptura. Não, agora eu vou partir tudo para a plataforma digital. Isso tem um impacto, evidentemente, para um grande volume de pessoas que ainda compram no modelo antigo, na forma antiga, nem acessam a internet. Né? Os dados aqui apresentados de penetração são de 80%, 85%, nenhum deles é de 100%. E a gente não pode prescindir daqueles clientes que ainda têm um comportamento de compra de uma forma antiga. Porém, esse novo grupo que está vindo para o mercado tem um nível de fidelização às marcas também significativamente menor que meu pai tinha. Falando de automóveis, muitas pessoas da geração do meu pai, a vida inteira compravam uma única marca e eram fiéis a ela por uma questão de princípio, era quase uma questão de honra. Hoje, a fidelidade, no máximo, é a modelos. Naquele segmento, eu prefiro aquele modelo. No outro segmento, eu prefiro o outro modelo. E isso vai mudar à medida que, em qualquer um dos segmentos, venha um novo produto de uma marca com a qual eu não tenha rejeição e que possivelmente vá assumir a posição de predileção naquele segmento. A formação da opinião do consumidor e a condução da construção dessa opinião em cada um deles, eu acredito que é o principal desafio que a gente tem hoje como profissionais de marketing ou de comunicação, especialmente no setor automobilístico. E, nesse sentido, a principal contribuição que eu acredito que a gente possa dar, e advinda do setor aéreo, é dividida em 2 dimensões, nas quais eu acredito mais do que nunca. A primeira delas é, de verdade, uma consistência nessa proposta de plataforma digital. De pouco adianta realmente quando a gente muito facilmente cria as promessas de entrega através dos meios tradicionais de comunicação ou ainda dos nossos banners e anúncios na internet e, na prática, essa entrega no meio físico não acontece, quer seja no agendamento do test drive ou ainda na disponibilidade do produto, nas configurações ou nas cores desejadas. Eu vejo que essa fragmentação da proposta é parte do processo de mudança comportamental que a indústria automobilística está vivendo de uma forma generalizada. A gente tem,
comandando as empresas, ainda há muitas pessoas com um perfil de pensamento, uma estrutura, uma arquitetura de pensamento extremamente calcada na forma antiga de comercialização. O risco, né, de verdade, dessa curva de conscientização ser mais lenta do que a velocidade de mudança no mercado é enorme. E assim se criam, né, os grandes cases de fracasso. A companhia X demorou muito tempo para se adaptar a essa nova mudança, o mercado veio e atropelou. Eu não acho que falta inteligência, recurso, competência ou até mesmo visão das áreas, né, responsáveis por isso, das respectivas áreas de marketing das companhias. O que falta de verdade é uma mudança de postura estruturada, para que cada um dos stakeholders dessa mudança, né, que o concessionário, os agentes de vendas, os vendedores, a plataforma internet, esteja de fato integrada. Quantas vezes, né, vocês todos aqui se frustraram por implementar algo extremamente vanguardista, eficiente e que na entrega física não funciona porque os processos não são robustos o suficientes ou não estão de fato estruturados. O que a gente tem feito no setor aéreo levar uma proposta que esteja revestida da garantia de entrega em cada um dos pontos de conexão com a marca. Quando nós decidimos, identificamos que os nossos passageiros os nossos clientes estavam interagindo conosco, 60% deles pelo menos, totalmente na internet, nós mudamos todo o meio físico de interação com ele para o meio e passamos para o meio digital. Hoje você pode, através do celular, comprar a passagem, fazer o check-in com até 7 dias de antecedência em relação ao voo, deixar esse check-in aqui na tela e entrar no avião munido apenas do seu celular, não imprimindo um pedaço sequer de papel, não passando para falar com ninguém. Esse investimento não foi um diferencial para aumentar vendas, foi uma coerência com o que nós havíamos iniciado e nós mesmos provocados com o processo de comercialização que nós elegemos como o processo mais eficiente para nós. Evidentemente que é um processo de comercialização muito menos oneroso, um custo muito menor do que nós teríamos na estrutura física. E os ganhos disso foram revertidos justamente em investimentos para desenvolvimento de um novo ambiente de relacionamento que é totalmente distinto àquele que ele estava acostumado. Eu acredito, basicamente, que esse é a principal barreira a ser vencida pelo setor automobilístico no relacionamento com o consumidor na plataforma digital. A gente teve alguns exemplos que o Thiago aqui colocou. Temos o melhor site, o que mais ganhou prêmio, o mais bem avaliado, e quando o cliente sai na rua para ir no determinado concessionário e é um domingo e ele não sabe que está fechado, nós não temos no celular a informação para ele de qual é a alternativa para isso. Citando exemplos completamente aleatórios, evidentemente não tenho o nível de conhecimento de todas as ferramentas disponíveis por todas as marcas nesse sentido. Mas é algo que acontece frequentemente, essa inconsistência, essa incongruência, né, de postura. E ela normalmente acontece porque nós pensamos a estrutura organizacional das grandes companhias, das grandes empresas automobilísticas, especialmente na alta direção, tem um pensamento binário, acreditando que um meio vai substituir o outro. Até possivelmente vá, daqui a alguns anos. Hoje, eles podem perfeitamente conviver de forma harmoniosa, porque a maior parte do custo já está instalada, que é a parte física. Os vendedores estão lá, as concessionárias estão lá, os carros estão em estoque. Nós temos toda a parte mais onerosa da estrutura já instalada. O que a gente precisa é combinar os processos do meio físico com os recursos digitais que já estão amplamente disponíveis, né? De pouquíssimo adianta nós colecionarmos reconhecimento por termos implementado ferramentas de vanguarda, se de fato elas não são efetivas e não se convertem em vendas reais. Isso me leva para a segunda dimensão de crença bastante forte, de um paralelismo aí do setor das vendas como nós fazemos no setor aéreo, com a que nós fazemos no setor automobilístico. É um desafio enorme dos profissionais de marketing, de comunicação das empresas, alocar os recursos, né, o famoso budget de comunicação, nos diversos canais de venda. Essa, eu acho que é a experiência mais marcante do relacionamento que nós temos desenvolvido com o Google nos últimos anos, que é um trabalho conjunto de discussão da melhor forma de aplicação desses recursos na comunicação, especialmente em ferramentas não óbvias, como eu citei uma delas aqui, o Invite Media, e atrelados à taxa de sucesso, comprovadamente de sucesso.
Esse é e é difícil, né? Alguém falar isso perante a um fornecedor de comunicação ou de ferramentas de venda, mas esse é, sem dúvida, hoje o melhor investimento que a gente faz em comunicação, sem dúvida nenhuma. Né? E traçando qualquer tipo de paralelo, desde os mais clássicos do custo por mil, até mesmo pela taxa de conversão, o que de fato nos faz ter essa crença é o conforto e até mesmo o privilégio de poder mensurar o quanto cada centavo de investimento que nós estamos fazendo naquele canal, de fato, nos traz comprovadamente um resultado, um retorno. E é isso. Né? Se hoje eu tivesse no setor aéreo ou em qualquer outro, eu procuraria trabalhar o investimento nesse sentido. Não é, de novo, né, que a gente não cometa o mesmo erro que eu estou acusando existir em boa parte do setor automobilístico, né, de sempre pensar de maneira binária, vou substituir o meio físico pelo meio digital. A mesma coisa vale para o conjunto de investimentos em comunicação. A gente continua precisando dos meios clássicos de massa, de mídia, para levar a notícia do tipo, esse é o novo produto, é a nova linha, é o novo carro. Agora, o nível de sofisticação do produto trouxe para a gente um desafio adicional que é verificado todos os dias também pelo grupo aqui presente. Como a gente consegue comunicar em uma página dupla de revista, 30 segundos da televisão, todo o conteúdo tecnológico e de inovação que os produtos estão trazendo para o mercado, e isso acontece a cada dia. A nossa resposta mais óbvia e mais evidente é o meio digital. Se consegue tudo lá. É impressionante como a cada dia o trabalho que está sendo realizado por esse segmento aqui, em apresentação do produto, em interação, em criatividade, em exposição, tem se superado. Né? E todos os dias nós temos novas ferramentas nesse sentido. A experiência de pesquisar um carro, de conhecer um carro pela internet, está ficando cada vez mais um grande barato. Como a gente transforma isso realmente numa conversão de venda? Eu acho que esse é o nosso principal desafio, muito maior para vocês do que é para nós, porque o passageiro não precisa ir lá no avião fazer um test drive para saber que tem um assento ali esperando por ele. Né? No caso da indústria automobilística, sem dúvida há necessidade. E é por isso que eu cada vez mais acredito, pessoalmente, que a gente só vai conseguir vencer esse desafio, conseguir vencer essa barreira, se nós aplicarmos inteligência, pragmatismo e a mesma dose de arrojo que nós estamos tendo no design dos nossos canais de comunicação, nas ferramentas de conversão para vendas que nós temos já disponíveis no mercado. É isso que eu queria passar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.